O Mortanga. Verdade que o São Paulo vai dobrar a capacidade do Morumbi para os jogos da Libertadores, não tem como. E aquela ideia da reforma do estádio está completamente descartada. Tá? O São Paulo não vai levar essa história adiante, a negociação com a W Torre caiu. Denis Teixeira, qual a chance de Rodriguinho do São Paulo sair na próxima janela? Grande, grande. Jogando bem como tá, daqui a pouco, além dele, quais jogadores com mais chances de sair? E quem pode chegar com essa saída? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, podem vir medalhões? Denis, se eu te responder, nesse momento eu vou tá criando história, cara. Ninguém no São Paulo tem a menor condição de fazer esse tipo de previsão. Porque tá tudo muito no condicional. Quanto o Rodriguinho vai se sustentar como titular? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, ele vai jogar o Mundial, ou o Intercontinental, como queiram. E aí, a capacidade de arrecadação do São Paulo dispara. É muito louco, porque é um São Paulo em crise política, é o São Paulo que tem um presidente muito criticado, mas se o São Paulo passa pela LDU e passa pelo Palmeiras, é um São Paulo que vai estar na final da Libertadores da América. É muito louco isso, cara. Futebol é muito louco. Deixa eu falar sobre o Marcos Leonardo. Explicar um pouquinho de como é que vai funcionar, como é que vão funcionar os próximos passos do Marcos Leonardo. Quando o Renan Lodge foi à FIFA para rescindir o contrato com o Al Hilal, eu e todo mundo imaginávamos que o Marcos Leonardo seguiria o mesmo passo. Eu conversei com o Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, nessa semana. A gente conversou por quase meia hora no telefone. E ele me explicou todo o contexto da negociação com o São Paulo, disse que o Marcos Leonardo teve 16 propostas, e a única que ele, de fato, sorriu e falou, cara, essa que eu quero é a do São Paulo. São Paulo só o ajudaria com 50 mil reais por mês, era uma ajuda de custo, até porque ele seguiria ganhando os seus salários do time saudita, mas a transferência do dinheiro para cá, em condições como essa de empréstimo, seria meio complicado, então ele pediu 50 mil reais por mês de ajuda de custo para o São Paulo, e o São Paulo concordou, o negócio, vocês já sabem, acabou caindo. Nesse bate-papo, o Fernando Brito também me garantiu que ainda que consiga na justiça a rescisão do contrato, o Marcos Leonardo não vai jogar no São Paulo nem em outro clube brasileiro. E a justificativa é de que não faz sentido, estando livre no mercado, vir ao Brasil. Ele viria ao Brasil por empréstimo, por conta desse fechamento de janela, e para jogar Libertadores da América. Se ele ficar livre, o Marcos Leonardo vai buscar um time grande do futebol europeu. Tá? Sobre a novidade do domingo. O Renan Lodge entrou na justiça contra o Al Hilal, o Marcos Leonardo ainda não. É que o Hilal está manobrando lá no Campeonato Saudita uma mudança no regulamento. Só para vocês entenderem, até o ano passado, você podia inscrever 8 atletas estrangeiros e mais 2 com menos de 21 anos. O Marcos Leonardo foi contratado com 21 anos, pertencendo ao Benfica. Ou seja, ele na temporada passada, ele jogou nessa categoria sub-21. Não é na categoria, né? Mas ele jogou, ele entrou nesse grupo dos atletas com menos de 21 anos de idade. 15 dos 18 times da Arábia Saudita protocolaram um pedido para a federação para permitir que atletas contratados como sub-21 seguissem nessa condição, mesmo já tendo ultrapassado a idade. Hoje o Marcos Leonardo tem 22 anos. E a tendência é que nessa semana que está começando, a Federação Saudita confirme essa permissão. Então o Marcos Leonardo, apesar de ter 22, seguiria podendo atuar como se fosse um sub-21. E essa situação ficaria até o fim do contrato. O Marcos Leonardo tem vínculo até 2029. Uma maluquice total, né? Mas foi o jeitinho brasileiro que os sauditas estão encontrando, então existe uma possibilidade real de o Marcos Leonardo seguir por lá, tá bom? Severino Costa, boa noite, Nicola. Você viu aí o nosso tricolor perigoso apodar o Flamengo ainda? Você acha que pode alcançar o Flamengo, Severino? Eu acho que o São Paulo vai ser muito forte na Libertadores da América, eu acho. Eu acho que o São Paulo passa pela LDU e tem tudo para fazer jogo extremamente equilibrado com o Palmeiras na semifinal. E é a semifinal de Libertadores, né? No Campeonato Brasileiro, eu acho que o sonho do São Paulo é ficar com vaga em Libertadores da América. Para se nada der certo na Libertadores, você ter a vaga na competição sul-americana no ano que vem. O Thiago Santana, Nicola, o São Paulo crescendo em uma fase importante. Cara, eu me surpreendi positivamente com o São Paulo. Achei que especialmente no segundo tempo, depois que o Marcos Leonardo entrou, o São Paulo conseguiu pôr a bola no chão, criou oportunidades, fez muito bom segundo tempo, tá? O Alexandre Ferreira agradecendo, deixa eu agradecer pelas palavras. Alguma chance de o Lodge pintar no São Paulo? Bora falar sobre o Lodge? Esse é o primeiro dos grandes acontecimentos do final de semana, né? Na sexta-feira, o Renan Lodge notificou o Al Hilal, na Arábia Saudita, que havia entrado com uma ação na justiça. Depois eu fui tentar entender essa história e queria até contextualizar. O Lodge desembarcou na sexta no Brasil e ele desembarcou no sábado, tá?
O Al Hilal, em meio a toda essa briga, chegou a cogitar cancelar o visto de trabalho dele para que ele não pudesse sair da Arábia Saudita. Depois ele foi aconselhado a não fazer isso porque isso permitiria que o Renan Lodge vencesse com ainda mais facilidade a ação que ele colocou na FIFA contra o time saudita. Há uma série de, só para vocês entenderem, o Renan Lodge foi à justiça pedindo a rescisão do contrato e o ressarcimento dos salários até o fim do contrato, em junho de 27, sob a alegação de que ele foi impedido de trabalhar. O Renan Lodge não fez parte da lista de inscritos no Campeonato Saudita. Dessa maneira, ele só pode jogar Champions Asiática, algo que é muito pouco. E há jurisprudência, há vários casos, cheguei a contar para vocês no vídeo de hoje cedo, sobre um jogador que em 2024, ou seja, em abril do ano passado, conseguiu a quebra do contrato contra o Adana Demirspor, lá da Turquia, tá? A tendência é que o Renan Lodge consiga, de fato, essa rescisão e fique livre para escolher seu próximo clube. Imagino que ele vai dar prioridade para um time europeu. Jogador com nome, com destaque, seleção brasileira, livre no mercado, passa a ser uma baita opção de mercado. Vocês concordem? Leonardo Castro está por aqui. Tem uma pergunta, por favor, tenta me atualizar. O São Paulo não pode contratar jogador do futebol sul-americano mesmo com contrato? Não. São Paulo não pode contratar jogador do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Jogador de futebol com contrato com qualquer outro clube não pode mais ser inscrito, tá? E o São Paulo já decidiu que não vai contratar mais reforços. Inclusive, o Tricolor já mandou a lista das 3 novidades para a próxima fase da Libertadores da América. Serão eles Maílson, Rigoni e o Rafael Tolói, tá? São Paulo acaba de vencer o Botafogo jogando bem. 1-0, mesmo com muitos problemas. São Paulo poupando alguns titulares. Marcos Antônio e Arboleda entraram no segundo tempo. Gostei do Rigoni. Fiquei feliz com a atuação do Luan. Cara, o Luan deu uma entrevista ao The Players Tribune outro dia, falando sobre o período de depressão, a dificuldade fora, enfim. E o Luan quase marcou um gol hoje. Gostei. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada. Eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no Tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante no campo político. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor desde o primeiro dia de Júlio Casares, não será o candidato à presidência pela situação. Eleição marcada apenas para dezembro do ano que vem, mas já começaram todas as movimentações e tratativas sobre o tema. Belmonte tinha o objetivo de se tornar o presidente do São Paulo, sucedendo Júlio Casares. Isso está descartado. Relação entre Belmonte e Casares cada dia pior. Há um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que é feito na Barra Funda. Não dá, inclusive, para descartar que o Carlos Belmonte não fique até o fim do mandato do Júlio como diretor de futebol. Nessa sexta-feira, o presidente do Tricolor se reuniu com conselheiros de 2 chapas para conversar a respeito dos rumos da política. Ele pediu para que se evitasse falar sobre eleição, sobre política, sobre conchavos e acordos. A ideia é que esse assunto venha à tona apenas a partir do fim do primeiro trimestre de 2026, quando vão restar mais ou menos 9 meses até a eleição. O Júlio entende que todo esse processo pode prejudicar o departamento de futebol, mas ficou combinado entre todos os participantes dessa reunião na sexta-feira que Belmonte é carta fora do baralho. Vamos ver como é que o diretor de futebol se sai ou responde a essa decisão. Quando o Júlio é eleito e o Carlos Belmonte lhe garante muitos votos, existia a expectativa de que o Belmonte fosse o sucessor natural dele.
Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas quem deve ser o candidato do Júlio? Está absolutamente indefinido. Mara Casares, ex-mulher do Júlio, Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho, e Márcio Carlo Magno são alguns dos nomes especulados sem confirmação. Hora de falar sobre uma compra no São Paulo, mas para 2026. O tricolor já sabe que terá a obrigação de ficar em definitivo com Enzo Dias, lateral esquerdo argentino que veio por empréstimo do River Plate. É que o jogador já alcançou 41 partidas e o contrato de empréstimo previa a obrigação de compra por 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 800 mil reais se ele ficasse ou disputasse 50% dos jogos. Para efeito de contabilidade, cada jogo era contabilizado a partir do momento em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Vale a lembrança de que o São Paulo já tem 10% do lateral e vai passar a ter 50% dos direitos econômicos. A tendência é que essa venda seja casada, isso porque Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River Plate, ainda não bateu a meta de jogos, mas tem sido super utilizado por Marcelo Gajardo. 24 partidas, 6 gols e uma assistência, inclusive na última rodada, vitória por 2-1 contra o Estudiantes, o Galopo foi titular e marcou um dos gols. Negociação do Galopo mais cara do que a do Enzo Dias, o que vai assegurar lucro para o São Paulo. Ficou combinado entre São Paulo e River que se o Galopo ficar em definitivo vai custar 3 milhões e 600 mil dólares. Estamos falando de uma sobra de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, São Paulo cede em definitivo o Galopo, fica com Enzo Dias e ainda embolsa mais algo próximo a 2 milhões de dólares. 1 milhão e 600 mil, a gente está falando de algo na casa dos 8 milhões de reais. Só para justificar e explicar de vez. O Galopo ainda não bateu a meta, mas tudo se encaminha para isso. Jogador que inclusive deve ser peça importante para os confrontos entre River Plate e Palmeiras marcados para a Libertadores da América nas quartas de final e que começam na próxima quarta-feira. A saideira sobre o tricolor, Ferreira, atacante do São Paulo, está fora do confronto contra o Botafogo, marcado para esse domingo. Ele sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa e passou a ser dúvida também para a partida da próxima semana contra a LDU na Libertadores da América. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.